Bom, como prometido, eu falei que eu ia fazer de vez em quando uns videozinhos do Astro que pouco tem a ver com notícias muito quentes. Às vezes eu poderia aqui pegar alguma coisa do passado para poder reanalisar, para poder contextualizar. E eu resolvi falar sobre a minha segunda música favorita do Astro, que é Again, e toda a verdade por trás dessa música, tudo que essa música significou na época em que ela foi lançada e por que essa música tão famosa do Astro acabou não tendo um MV lançado. E tem motivo, tá, gente? Eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. Bom, gente, eu vou falar primeiro sobre o álbum, tá? O Winter Dream, foi nesse álbum, né, que foi lançada a música Again. Vou dar uma contextualizada do que estava acontecendo com o grupo e com a Fantágio na época. Vou falar aqui do que significa a letra. Vou falar que eles tentaram sim fazer um MV da música e do porquê esse MV não foi lançado. E vou dar uma contextualizada de como essa música é ainda extremamente importante nos dias de hoje. Tem bastante coisa aqui para falar dessa música. Eu acho que a história do Astro como um todo é cheia de desafios, cheia de obstáculos, e isso tudo demonstra o quanto o grupo ainda está unido até hoje, ainda está aí funcionando, vamos dizer assim, ainda está on, né? Mas por quê? Porque os meninos são de fato muito unidos, se amam muito e têm tanta força e tanta garra de continuar ainda lutando para que esse grupo ainda exista. Mesmo atualmente, mesmo quando a Fantásia está sofrendo problemas financeiros com a ida do Tchau Nu ao exército. Então, assim, tá tudo interligado, né? Afinal de contas, é o mesmo grupo, eles ainda estão na Fantásia. Então, vamos voltar a 2017, quando o Winter Dream foi lançado. O Sigam Again faz parte do álbum especial Winter Dream, que saiu no dia 22 de fevereiro de 2017. A música foi composta por Obros e Kim Ja-wong, e a parte do rap foi concebida pelo Jinjin e pelo Rocky, assim como a maioria das músicas do Astro como um todo, né? Again também costuma ser chamada como Should Have Held On To You, que significa deveria ter segurado você. Bom, falando assim mais especificamente da letra da música, é uma canção profundamente emocional e carrega um sentimento de arrependimento e de saudade. A música fala sobre um relacionamento que chegou ao fim e o eu lírico se culpa por não ter feito o suficiente para mantê-lo. Ele reflete sobre os momentos passados e lamenta as atitudes que poderiam ter tido, mas não teve. Então, o refrão e os versos, né, são marcados pela frase "eu deveria ter te segurado", reforçando a ideia de que o narrador se sente responsável pelo término do namoro e gostaria de voltar no tempo para mudar o que aconteceu. A letra descreve a dor de ver a pessoa amada partindo e a dificuldade de lidar com a ausência dela. Há uma mistura de tristeza e, em alguns momentos, de raiva por não ter percebido o quão importante a relação era antes que fosse tarde. Então, em alguns momentos, né, a letra é quase uma súplica para que a pessoa volte, com o narrador expressando que ele irá entender os erros e as exigências do outro se apenas puderem ficar juntos novamente. A canção evoca memórias do relacionamento, como os pequenos gestos de cuidado e afeto, tornando a saudade ainda mais palpável e dolorosa. Então, resumindo, Again é uma balada triste e melancólica que captura a essência do arrependimento após um término, ressoando com a dor de desejar ter agido de forma diferente quando se tinha chance. Isso é muito profundo, né? Eu acho que para a época em que essa música foi lançada, ela tinha uma vibe e uma letra e um significado muito diferente das outras músicas, né? E isso acabou afetando a própria coreografia, que com a expressão corporal e facial dos meninos, ela transmite uma alta carga emocional para o público. O único vídeo oficial dessa música, lançado na época, foi o Dance Practice. O vídeo tem quase 6,5 milhões de visualizações, se tornando o terceiro Dance Practice mais visto da história do grupo. Essa música é tão icônica e importante para o Astro que eles escolheram essa música para abrir os tão especiais e aguardados shows do The Fourth Astrology Stargraph, que aconteceram na Coreia do Sul e no Japão em junho desse ano. As Arohas já começavam a experiência com lágrimas nos olhos, não tinha como não se emocionar ao ver os 6 novamente no palco depois de tanto tempo. E o fato da música estar com um novo arranjo tornou aquele momento ainda mais especial.
Again reflete um período bem complicado na história do grupo e da agência Fantágio. O astro cancelou o lançamento do MV de Again. Embora essa música seja uma das mais queridas pelo público, a Fantágio optou por não lançar o vídeo musical. A principal razão para essa decisão foi que o resultado final da gravação não teria sido satisfatório para a empresa. Até esse ano, essa era a única informação, a única explicação que nós tínhamos. Até que em um jantar feito pelos meninos, eles tocaram nesse assunto pela primeira vez. Aquele jantar foi preparado pelos meninos em comemoração ao 9º aniversário do astro para comemorar ali, conversarem, comemorarem junto com as Arohas esse momento tão especial. E aí foi nesse momento que eles começaram a relembrar diversas coisas da carreira deles, incluindo o MV de Again, o tal MV de Again que a gente nunca viu. Até que em um jantar feito pelos meninos, eles tocaram nesse assunto pela primeira vez. Acabaram não entrando em muitos detalhes e logo desconversaram. Bom, eu acredito que ficar entrando nessa minúcia para eles é muito doloroso. Vamos só assistir aqui rapidinho o trecho que eles falam da música Again. 1년 된 1주년 지나고 드림 파트 1 드림 파트 1 첫 정규 고백 다음에 형 베이비잖아. 아니지 붙잡았어요. 붙잡았어요가 있잖아 드림 파트 아 우리가 근데 데뷔 때 진짜 완전 쳤다. 맞지 완전 진짜 바쁘네. 앨범 4개 치고 붙잡았어요의 뮤직비디오 엎어지고 로아 아나? 로아 모르지. 지금 처음 얘기하는 거 아닌가? 하는 거 같지 않을까? 찍었는데 안 나왔잖아. 그게 너무 찍었는데 우리 신인 때 컨셉이랑 안 맞아. 맞아가지고. 우리 기준으로 봤을 때는 거의 박하면 나온 거지. 분위기도 그렇고. 그러니까 12세 정도에서 끝났어야 되는 게 15세까지 올라간 거지. 복장이 일단 명곡이야. 나 최근에 봤는데 우리 일본에서 한 거. 아, 킬콘? 그거 말고 뮤비 얘기하고 있잖아요, 형님. 형님 뭐라고? I'm sorry. 팔 드실 분? 아니 사나야 이거 다 잘라져 있는데 너가 왜 또 잘라? 뭔 소리야 안 잘라져 있는데. Então, ao ver essa conversa dos meninos, percebemos que o conceito do MV era sombrio demais e não combinava com aquele conceito fofo e divertido que o astro tinha no início da carreira. Eles começaram, debutaram em 2016 e em 2017 essa música foi lançada. Então, assim, realmente não combinava mesmo. Entre 2017 e 2018, a Fantágio teve seu CEO trocado por conta de roubos e o futuro da carreira dos meninos estava incerta. Na época, o grupo estava sofrendo ali, enfrentando problemas internos e a agência passou por uma situação financeira muito difícil e teve que se reestruturar. Isso impactou as promoções de todo o álbum, que não foram feitas como habitual. O álbum foi considerado um single especial e, diferentemente de outros lançamentos, não teve promoções em programas musicais. Essa falta de promoção e o cancelamento do MV de uma música tão significativa deixaram muitos fãs desapontados, especialmente porque Again é uma canção muito emocionante e marcante na discografia do grupo. A gente tocou em um tópico bem interessante, que é a censura do MV. Eu imagino que o MV realmente deveria ser pesado, pois a censura normal dos MVs do astro naquela época era 12 anos, e do jeito que ele foi roteirizado e filmado, a censura teria que ser de 15 anos. Dessa forma, boa parte do público, do seu público na época, em sua maioria pré-adolescentes e adolescentes, não poderia ter acesso ao MV. E se assistissem, poderiam não compreender o conteúdo por falta de maturidade. As produções mais 15 costumam abordar temas como luto, violência psicológica, solidão ou outros assuntos complexos de uma forma mais profunda e realista. Podem conter representação de violência, mesmo que não seja extrema, pode haver cenas de briga, armas, ferimentos ou conflitos que podem aí ser consideradas inadequadas para o público mais jovem. Considerando a letra de Again, que é sobre arrependimento, solidão e o fim de um relacionamento, é provável que o MV cancelado explorasse esses temas de uma forma mais dramática e mais profunda. O vídeo poderia usar uma paleta de cores mais escura, ter uma iluminação mais sombria e ter cenários também que transmitissem solidão ou angústia. A interpretação dos membros poderia ser mais emotiva, mostrando dor e tristeza de uma forma mais intensa. A produção poderia conter elementos simbólicos, como objetos quebrados, ou chuva, ou cenas que indicassem isolamento. Podem ter sido usados para reforçar a temática de uma forma mais madura.
Vamos tentar analisar dentro da própria discografia dos meninos. Existem MVs que exploram temas pesados, como por exemplo Where Am I, do Chaunu, e também Dive, do Sanha. Mas a forma como eles o fizeram é uma coisa mais artística, mais simbólica do que explícita. O que o DJ pode ter insinuado naquele jantar sobre o MV de Again é que a abordagem seria ainda mais direta, ou talvez até mais visceral, justificando assim a classificação maior aí de 15 anos. Pelo fato dos MVs de Where Am I e de Dive, do Sanha, serem mais poéticos, eles acabam se encaixando melhor na classificação mais 12, mostrando que é possível ter um MV com um tema sério, sem que isso se torne proibido para os menores de 15 anos. Então o que podemos concluir é, se você acha pesada a forma como o Chaunu e o Sanha retratam a dor e a tristeza nesses MVs que são PEG 12, imagine como deveria ser o MV de Again, que era mais 15. O próprio grupo ainda não estava preparado e maduro o suficiente para poder abordar tais temas. E nós, Arohas, podemos desfrutar essas obras mais sombrias anos depois. Obras essas que serviram como terapia para os meninos em um período de luta e sofrimento por conta da morte de Moonbin, quando o Chaunu, por exemplo, lançou Entity e quando o Sanha, por exemplo, lançou Dusk. Eu sei que falar desse assunto novamente é como tocar numa ferida que ainda está um pouco aberta, que ainda não está totalmente curada. Mas eu acho importante a gente debater sobre Again e sobre aquela época e sobre como os meninos expressam as suas emoções. Eu acho que tudo isso serve para entender melhor como são os meninos, né? Por tudo que eles passaram e como eles estão hoje em dia, né? E assim, gente, de fato, foi o que eu falei no início do vídeo, né? Se eles estão juntos até hoje, é porque eles realmente se amam e realmente querem continuar fazendo música e ainda manter esse relacionamento forte que eles têm com as Arohas, né? Então eu acho, de fato, a forma como os meninos lidaram com todos esses problemas louvável e admirável. Bom, gente, é isso. Vou fechando por aqui. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse tipo de vídeo que eu resolvi trazer aqui pra vocês, uma coisa mais de análise, mais de resgate da história e contar tudo o que há aí por trás de uma música ou de um MV que não chegou a ser lançado. E eu fico, de fato, imaginando como deve ser pesado mesmo esse MV de Again para não sair do papel. Aliás, para não sair do papel não, pelo que deu a entender ali na entrevista, eles chegaram até a filmar, né? Mas enfim, a Fantástico decidiu não lançar o MV no fim das contas. Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.